nós já vamos logo para a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que a palavra de Jesus Cristo, a palavra do nosso Senhor, ela tem a capacidade de mudar o rumo da nossa história nesse domingo que aqui em São Paulo está bem ensolarado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então você aí, você que fica na bota das nossas palavras, vamos ler a palavra. Você que prefere ler, tem gente que gosta de ler e anotar ali na Bibliazinha, né? Passar aqueles famoso marca-texto na Bíblia. Então marca-texto na Bíblia aí. Nós vamos ler João 8, versículo de número 12. E já está aí na tela para nós. João 8, versículo de número 12, diz bem assim: De novo, Jesus começou a falar com eles e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Amém? Eu vou ler novamente o que Jesus disse. Jesus fala para nós hoje ao nosso coração: Eu, Jesus, sou a luz do mundo. Quem me segue, quem anda com Jesus, nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Quem quer ser seguidor de Jesus, escreve aí eu no chat, né? Ou coloca aquele bonequinho com a mão para cima, assim, eu, né? E eu vou ler novamente. Enquanto isso, você coloca o seu eu aí no chat. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. João 8:12. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor amado, nesta manhã maravilhosa, Pai. E eu peço agora a Ti que o Senhor venha iluminar os nossos corações, a nossa mente, a nossa visão, para que possamos entender um pouco mais da Tua palavra, Pai. Para que possamos viver da Tua palavra, para que possamos aprender contigo, para que possamos estar em Ti, Senhor amado. Então, Senhor amado, ministra os nossos corações agora, nos ensina, nos mostra o caminho, a verdade e a vida, para que em nome de Jesus possamos estar contigo, Pai. É o que eu peço, te adorando e te glorificando, no santo nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo disse lá em João 8 é quando você puder, medite em João 8. É um livro tremendo, é um livro maravilhoso. E ele fala assim, que ele é a luz do mundo, amém? Quando eu vejo Jesus Cristo falando que é luz, e quando hoje no meu devocional pela manhã, que eu faço e eu compartilho com os irmãos, também sai essa palavra a respeito de luz. E Jesus Cristo tem falado muito sobre luz para nós. Por quê? Porque luz é o que nós estamos precisando, meu irmão, minha irmã. Luz é o que nós mais precisamos nessa vida. Nós estamos vivendo tempos de trevas, né? Nós estamos vivendo tempos de escuridão. E não somente... quando a gente fala em tempos de treva, automaticamente você vai levar o seu pensamento para a atualidade. Aí você vai pensar em coronavírus, você vai pensar na situação política brasileira, você vai pensar na situação de racismo que aconteceu lá nos Estados Unidos. Mas não é só isso que são trevas. Nós temos outros tipos de trevas. Sabe, o índice de divórcio tem crescido muito de um tempo, desde 2008, uma vez eu fiz um estudo, desde 2008 o índice de divórcio, ele aumentou coisa, tipo assim, anualmente ele aumentou de coisa de 30% a 40%, ou seja, de cada 10 casais que estão casando, de 4 a 5 casais estão se separando. Olha só, isso é trevas. Né? Porque Deus abençoa o casamento, mas a Bíblia fala que ele odeia o divórcio. Então, as pessoas, elas estão andando em trevas, negócios que se abrem e que fecham, igrejas que abrem e fecham. Você vê uma igreja que abriu, tá lá firme e forte e tal, aí vem a pandemia, aí o cara não pode fazer o culto, tudo tem que ficar fechado, tudo tem que ficar travado ali, e aí de repente tem que fechar a igreja, ou as trevas mesmo entra dentro da própria igreja, né? E tipo assim,
invade a vida dos pastores, dos membros, e a igreja se dilui. Ou seja, nós vivemos um mundo de trevas. Uma realidade sobre as nossas vidas é essa. Nós estamos vivendo no mundo de trevas. Cristo fala que o mundo jaz do maligno. Ou seja, o maligno, ele está em trevas e tipo assim, todo tipo de treva ele traz para a nossa vida. Isso é uma verdade, meu irmão, minha irmã. E às vezes nós cristãos, a gente não entende isso. Sabe por que a gente não entende? Porque a gente fica ligado tipo assim, no dia a dia, né? Eu tava ouvindo o louvor agora, o Aquieta Minha Alma, e eu sempre que eu ouço esse louvor, eu medito nele. E a pessoa que escreveu começa falando assim, aquieta minha alma. Ou seja, me acalma, né? Me tira desse mundo de inquietação, entendeu? Por quê? Porque eu quero ouvir a tua voz, né? Eu até escrevi lá no chat, tipo assim, Deus deu uma boca e dois ouvidos pra gente falar menos e pra gente ouvir mais. Só que a gente tá tão atentado nas coisas deste mundo, a gente tá tão antenado com notícias, com redes sociais, é celular, é WhatsApp, é Facebook, essas coisas, que a nossa mente, ela acaba meio que se dispersando das coisas de Deus, né? Qual foi o tempo que você parou para ler uma palavra, para ler e meditar, não somente ler e meditar na palavra de Deus, parou para refletir na sua vida, parou para trocar uma ideia com Deus e falar assim, Senhor, eu preciso de uma situação assim, assada, ou parou simplesmente para trocar uma ideia com Deus. O quanto a sua vida, ela realmente está em luz ou o quanto a sua vida realmente está em trevas. Você tem que se questionar isso hoje, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque pode ser que você esteja nas trevas e você não saiba. Não é porque você está na igreja que você está na luz. A igreja não representa, né, uma luz. Entendeu? O que representa a luz é a sua caminhada com Cristo e com Deus. É isso que vai produzir. Jesus Cristo, ele falou, eu quero, assim, ler novamente para você, João 8,12, que diz assim, eu sou a luz do mundo. Jesus fala isso. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Ou seja, não adianta você simplesmente estar na igreja, não adianta você ter cargo na igreja, não adianta você, ser muito firme na igreja. Se você não está com Jesus, você está em trevas. Essa é a realidade para a nossa vida. Essa é a ideia para a nossa vida. Então a gente precisa aquietar o nosso coração. A gente precisa parar um pouco, né? Dar um pause na nossa vida e começar a pensar no Senhor. Eu posso falar uma parada para você, meu irmão, minha irmã? Esse tempo de quarentena que tá todo mundo reclamando, tal, tudo, foi um tempo que Deus, ele pegou todo mundo e colocou dentro das suas casas. Né? Muitos não respeitaram isso, mas ele pegou todo mundo, colocou dentro de casa e falou, é o seguinte, pensa na sua vida. Pensa no que você faz. Será que você está em luz? Né? Será que a luz que está brilhando através de vocês é uma luz forte? A palavra de Deus, eu vou contar uma breve historiazinha para vocês, depois você vai procurar essa história mais perfeitamente na palavra de Deus. A palavra de Deus fala que Moisés, o cara das tábuas, o cara dos 10 mandamentos, Moisés que abriu o Mar Vermelho, Moisés ele sobe ao monte para falar com Deus. E em um determinado momento, quando Deus vai escrever para ele nas tábuas os 10 mandamentos, Deus aparece fisicamente para ele e ele fala, Moisés, fica de costa porque minha glória pode te matar. E aí Moisés fica de costa, Moisés não consegue ver o Senhor. E a glória do Senhor é tão forte, tão poderosa, tão grande na vida de Moisés, que Moisés sente algo muito forte, um prazer, uma alegria, algo que realmente é indiscutível, indescritível, vai além daquilo que você pode imaginar. E a Bíblia fala que o rosto dele começou a brilhar. Olha que louco. E ele tinha que colocar um véu, porque se ele tirava o brilho, ele meio que ofuscava as pessoas, né? A luz era muito forte, era muito, muito, muito forte. E aí chegou um momento que ele meio que, tipo assim, começou a administrar ali o povo e tal. E aí as coisas ali no povo de Israel tava meio complicada, porque o povo reclamava, uma hora era o povo reclamando, outra hora era gente que estava insatisfeita, outra hora era gente que pecava, e aquilo foi meio que afastando ele, ou seja, ele não estava com a alma quietada, né? E ele foi meio que se afastando de Deus, e a Bíblia fala que o rosto dele começou a parar de brilhar. Então ele vivia com um véu o escondendo, né? Para que as pessoas achassem que ele ainda estava com a luz. Ou seja, enquanto ele estava com Deus, aquela luz no rosto dele brilhava demais, mas quando ele começou a se afastar do Senhor, a luz começou a se apagar.
Isso é um fato. Às vezes você, tipo assim, mano, você fala assim, mano, eu tô com Deus e tal, mas qual é a intensidade da luz na sua vida? Você tem que se perguntar hoje. Hoje você é aquela luz, eu não sei muito dessa parte elétrica, então eu vou falar alguns números e eu posso estar enganado. Então já peço perdão pros os engenheiros elétricos de plantão. Mas se você está numa luz a 10 watts, é uma luz meio escura, né? Saca? Qual que é a sua luz espiritual? É uma luz de 10 watts? Não dessas novas, das antigas. Eu tô falando daquelas luzes de vidrinho, né? É uma luz de 10 watts? É uma luz de 60 watts? É uma luz de 100 watts? É uma luz de 200 watts? Qual que é a luz que você está transmitindo hoje? Porque quanto mais próximo a Deus nós estamos, mais a luz do Senhor brilha em nós. Amém? E quanto mais nós nos afastamos, é como se nós tivéssemos um dimer. Para quem não sabe, um dimer é um regulador de luz, né? Que se geralmente coloca na tomada e aí você aumenta ou diminui a intensidade da luz no ambiente que você tá. O dimer seu tá no máximo, né? Você tá ligado, a sua luz tá brilhando e refletindo a luz de Cristo para todos os lugares onde você vai, ou ela tá bem no pequenininho, quase que apagado. Onde você tá, meu irmão, minha irmã? Onde a sua vida está agora? Eu queria falar um pouco, primeiro, antes de a gente começar, eu queria falar a respeito de trevas. Para isso, eu vou fazer um truque aqui para vocês e eu quero ver se vocês conseguem entender o que eu vou fazer. Amém? Eu vou deixar aqui a tela bem escurecida, né? Você está conseguindo me enxergar aí? Você consegue me ver? Você acha que se eu balançar bastante a mão, você consegue me ver? Amém? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é as trevas. As pessoas deste mundo estão vivendo exatamente isso, uma intensa escuridão. Elas não conseguem enxergar nada. E o que a gente tem com as trevas, né? Quando a gente está dentro dessa escuridão, que você não consegue enxergar absolutamente nada, a sua vida está completamente na escuridão. O que começa a faltar na sua vida? Amém, meu irmão, minha irmã? O que realmente começa a trazer incômodo para você, né? Quando você está nessas trevas, né? Primeira coisa que tem é a cegueira. Eu vou falar das trevas nesse ambiente aqui. Amém? Para você sentir o que é as trevas na vida de um ser humano. Ou seja, você não enxergar. Talvez você enxergue muito pouco. Talvez você enxergue o símbolo da minha camiseta porque ele tem um fundo branco que ainda tenta transparecer essas trevas. Mas você que está longe de Cristo, e eu falo para você, todo mundo, eu falo para você cristão, para você pastor, para você reverendo, para você bispo, para você que chegou em Cristo agora, para você que não tem Cristo. Se você está assim, a sua vida é mais ou menos isso aqui. Então você está numa cegueira, você não consegue enxergar, você não consegue ver se para onde você vai, para onde o que vai acontecer na sua vida, porque não existe luz em você. Amém? E você não consegue transmitir isso para a sua vida. Então você está vivendo o quê? Uma cegueira. É muito difícil, meu irmão, minha irmã, você sair dessa. Por quê? Porque você não consegue entender o que acontece na sua vida. Então você está vivendo uma cegueira espiritual. Amém? E isso que as trevas produzem no nosso caminho. E quando nós estamos cegos espiritualmente, cegos na nossa vida, quando nós estamos andando nas trevas, como o mundo está andando nas trevas, você fica o quê? Você fica meio perdido. Você está na perdição. Você não sabe qual caminho, né? Qual caminho que você vai seguir? Qual caminho é para sua vida? Você não vai saber, você vai ficar meio perdido. Amém? Essa é uma verdade para sua vida. Então, se você está perdido, você está completamente na escuridão, você está perdido, você não sabe se as decisões que você toma são as decisões certas. Você não sabe se as decisões que você tá vivendo são as decisões realmente necessárias para uma vida de milagres e maravilhas. Isso é uma verdade. Então, se você é uma pessoa cega, se você é uma pessoa perdida, naturalmente o próximo passo da sua vida é o quê? É a destruição. Essa é uma verdade. Não adianta você querer chegar e falar assim, mano, não, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Eu vou falar uma coisa pra você, meu irmão, minha irmã. Quem anda nas trevas, que anda do jeito que essa tela tá agora, que anda na escuridão, ele não obtém sucesso, ela não obtém sucesso na vida. Por mais que seja bem sucedido talvez no emprego, na área familiar não é bem sucedida. Por mais que tenha uma família abençoada, na área financeira também não é bem sucedido. Por mais que tenha até mesmo uma família abençoada e um emprego abençoado, na área espiritual não é bem sucedido. Então vai viver poucos momentos de alegria. O Senhor não nos fez para vivermos nas trevas, meu irmão, minha irmã. O Senhor não nos fez para vivermos
nesse tipo de escuridão. Amém? Então, novamente, eu sei que eu vou ser chato, mas eu quero trazer novamente a passagem que Cristo fala para nós. João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem segue Jesus, quem me segue nunca andará na escuridão, nunca andará dessa forma, nunca andará desse jeito. Essa é uma verdade para a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios 6, versículo de número 14. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como que é certo? Como que é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Não existe isso, meu irmão, minha irmã. Se a sua vida está assim, é porque alguma coisa está errada no seu coração. E Deus, ele quer tirar você dessas trevas. Amém? Deus, que ele quer trazer você para onde? Deus quer trazer você para onde? Para aqui, ó. Para a luz. Amém? Porque o Senhor é luz. Amém? O Senhor, ele quer brilhar a luz dele na sua vida. Essa é uma verdade, mas para isso você precisa andar com ele. E se você anda com Cristo, a sua vida tem o quê? Se você está aqui nesse ambiente de luz, o que que você tem? Você tem visão. Olha só, você começa a enxergar as coisas com um pouco mais de direcionamento. Deus começa a realmente te conduzir através de uma visão. Isso é muito louco. E se você tem visão, o que você tem? Você tem direção. Você sabe qual caminho que você vai seguir. Você sabe para onde você vai andar. Você sabe para que lado você vai. Amém? Se você está em Cristo, Cristo vai direcionar sempre você para o melhor caminho, para a melhor decisão. Essa é uma verdade. Ou seja, quando você está em luz, você tem o quê? Direção. Amém? Agora, quando você está em trevas, você fica perdido. Você não sabe se você muda de emprego, né? Ou se você almoça num restaurante diferente, você fica completamente sem saber o que está acontecendo na sua vida. E aí você fica que nem diz o pagode, deixando a vida te levar. E aí você fica totalmente perdido sem saber para onde você vai. Você fala, meu, o que está acontecendo comigo? Aí você tenta fazer isso, não dá certo. Você tenta aquilo, também não dá certo. Você muda de emprego para ver se as coisas mudam. Nada muda, porque a vida continua, porque você está em trevas. Agora, se você está em luz, é muito louco. Você dá um tiro certeiro. Você dá um tiro e você acerta o seu alvo. Sabe por quê? Porque o Senhor te conduz. O Senhor te conduz na luz. O mundo que a gente vive é um mundo de trevas porque ele não tem direção. Ele não tem visão e ele não tem direção. E aí, irmãos, eu vou falar uma coisa para você que é natural. A partir do momento que você está na luz, que você tem visão, que você tem direção, fatalmente você alcança o quê? O sucesso para sua vida. Deus nos chama hoje para sucesso, para vitória, para conquistas. E para isso nós precisamos estar na luz. Para isso nós precisamos viver aquilo que nós lemos em João 8:12 agora. Vivermos na luz. Para isso, para termos sucesso em nossa vida, precisamos estar na luz. Precisamos viver na luz. Precisamos derramar o nosso coração na luz, que é Jesus Cristo, e sermos verdadeiramente abençoados pela presença dele. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Essa é a ideia para a nossa vida. Isso é o que acontece. Agora, se você não tem Jesus, irmãos, fatalmente você vai continuar vivendo nesse tempo aqui, ó, escuridão, escuridão. E Deus não nos chamou para a escuridão, Deus nos chamou para vivermos e habitarmos na luz. Amém, meu irmão, minha irmã? Essa é uma verdade para a nossa vida. Mas aí você vai fazer uma pergunta para mim, e você vai falar assim, mas Jean, onde eu encontro a luz? Né? Onde eu encontro a luz? E eu quero que você vá comigo lá em Salmo 119. Salmo 119 ele tem muitos versos, mas são versos poderosos e maravilhosos. Mas olha só o que está escrito em Salmo 119, versículo de número 5. Está escrito bem assim, para mim e para você entender, meu irmão, minha irmã. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Amém, meu irmão, minha irmã? Para você andar na luz, para você viver uma vida na luz, você precisa da palavra de Deus. A palavra de Deus é algo muito forte, é algo muito poderoso, é algo muito renovador, é algo que pode transformar verdadeiramente a sua vida. Essa é uma verdade para o nosso coração. A palavra de Deus, ela nos guia, ela nos direciona. Quando eu era mais jovem, eu comecei a ler a palavra, e naquele tempo nós não tínhamos muitos recursos, porque, para quem não sabe, eu sou muito velho, tá ligado? Saca? Mas no meu tempo de Bíblia mesmo,
só tinha duas versões da Bíblia, a corrigida e a atualizada. Eu acho que nem tinha atualizada na minha época, eu acho que era só a corrigida e a primeira versão. E aí era muito difícil de entender a palavra, mas o Espírito Santo falava constantemente ao meu coração. A palavra de Deus, ela é um manual para a vida. E eu não entendia isso até o dia que eu fui montar uma mesa. E aí eu fui montar uma mesa de escritório que eu tinha comprado, e eu peguei, chegou a mesa, né? E eu, dentro da sabedoria humana, e a sabedoria humana fatalmente me levaria para as trevas, eu falei assim, mano, eu sei montar isso daqui. Aí eu peguei peguei o manual, joguei de lado, peguei a mesa, coloquei uma do lado da outra. Pá. A primeira coisa que eu fiz foi montar a gaveta. Eram duas gavetas, eu montei uma gaveta, eu falei, nossa, minha gaveta tá perfeita. E coloquei do lado. Aí peguei outra gaveta, pá, montei, ficou do lado. Eu falei, beleza. Aí sobrou algumas coisas da gaveta. Eu virei e falei assim, ó, eu tô bom, consegui montar com menos as coisas que eles me deram. Aí eu fui lá e montei a mesa inteira. Montei a mesa, tal, coloquei isso, coloquei aquilo, papapá, tá. Acabei de montar a mesa. Entendeu? Quando eu finalizei, quando eu coloquei a primeira. Quando eu peguei na primeiro bagulho da gaveta, a tampa da gaveta saiu. Falei, pô, alguma coisa tá errada, tá ligado? Aí eu fui colocar, aí eu encaixei de novo, aí quando eu coloquei, uma parte da mesa caiu, tá ligado? E a mesa toda fez um barulhão, né? Minha mãe falou o que tá acontecendo e tal. Eu falei, eu não sei, acabei de montar a mesa, ela parecia que ela tava perfeita, acabou de cair tudo, o que aconteceu? Aí minha mãe falou assim, mas você leu o manual? Eu falei, pra que o manual? É só pegar um negócio e colocar aqui, é uma mesa. Uma mesa é quatro pernas e uma tampa em cima. O que tem de diferente? Ela falou, não, mas tem que olhar e tal. Aí eu fui ver o manual, eu vi que eu tinha colocado tudo errado, esqueci de passar uma cola que vem, esqueci de colocar um pino, por isso que era os pinos que estavam faltando. E aí eu tive que refazer todo o meu trabalho, porque eu não li o manual. E na nossa vida é exatamente assim, entendeu? O Jeff tá falando pior foi o hack. Pior foi o hack. É a mesma coisa, Jefferson. Tipo assim, mano, sabe? Quando a gente não lê o manual, a gente tem que ou refazer ou a gente perde tudo. Isso é verdade para nossa vida, meu irmão, minha irmã. Entendeu? Então a gente precisa ler o manual. E qual que é o manual da vida? O manual da vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Se você me fizer 50 perguntas, dentro da palavra de Deus eu te encontro 50 respostas. Se você me fizer 100 perguntas, dentro da palavra de Deus eu te acho 100 respostas. A palavra de Deus me dá resposta para tudo. Tudo que existe na vida. Então, se nós estamos nas trevas, é porque nós não estamos lendo o manual. Nós não estamos enxergando o manual. Nós não estamos abrindo o nosso coração para ver o manual da vida, que é a palavra de Deus. Precisamos ler a palavra de Deus, precisamos entender a palavra de Deus, precisamos viver na palavra de Deus, para que assim, amém, meu irmão, minha irmã, nós não façamos como o meu hack ou como a minha mesa. Porque quando nós não estamos dentro da palavra, o prejuízo ele é muito grande. E às vezes o prejuízo ele nos leva até mesmo à morte. Porque a palavra, lá no nosso manual está escrito que o salário do pecado é a morte. O mundo está em trevas hoje, as pessoas lá fora se encontram em trevas. Os Estados Unidos está estourando com guerras de racismo. O nosso Brasil está afundando com a nossa política brasileira. Porque as pessoas não têm a palavra de Deus. As pessoas não têm. Não estou falando é político que não tem, não estou falando que é policial, não é médico, não. É você que não lê a palavra de Deus. É você que não busca direção através da palavra de Deus. Sabe? Hoje em dia nós estamos lotados aí de teólogos que não têm conhecimento na palavra. Olha que coisa absurda. Posso falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã? Lá no passado, nós estávamos falando isso no estudo um dia desse. Lá no passado, lá, os maiores inimigos de Jesus Cristo eram os escribas, os fariseus e os sacerdotes, e eram as pessoas que tinham acesso à palavra de Deus. Eles tinham acesso aos livros da profecia, eles tinham acesso aos grandes livros da Torá, do Pentateuco, e eles não entendiam porque eles não tinham a comunhão com Deus para entender a palavra que eles vinham. Então Jesus Cristo vem e eles não aceitam Cristo como Salvador. Sabe, meu irmão, minha irmã? Tá aqui, ó, a palavra ela é viva e hoje em dia ela tem várias versões.
para todo tipo de gosto. Ela tem uma versão mais romantizada, que é a corrigida, é a atualizada. Ela tem uma versão mais simples, que é a NVI, a transformadora. Ela tem a Viva, que é uma versão nova. Ela tem a NTLH, que a gente costuma usar, que é uma versão mais direta para aqueles que querem entender mesmo o que está escrito na palavra. Então, meu irmão, minha irmã, leia a Bíblia. Fala, chega, separe um tempo do seu dia, senta assim e fala, Senhor, agora eu quero ler a palavra. E ele fala, Espírito Santo, senta aqui do meu lado, me ensina na palavra, me guia nessa vida, eu preciso de ti. Sabe? Se você quer viver na luz, você precisa conhecer a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os seus pés. Ela é a única que pode guiar os teus caminhos. Hoje em dia o mundo está em trevas porque eles ignoram a palavra de Deus. A palavra de Deus não faz mais sentido no mundo que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que nós não podemos nos separar, mas a gente quer se separar do nosso marido, da nossa esposa. A palavra de Deus fala para a gente não viver em violência, mas a gente quer viver em violência. A palavra de Deus fala para nós amarmos o nosso irmão como nós amamos a nós mesmos, mas nós queremos ser egoístas, nós queremos ver somente o nosso lado. A palavra de Deus fala que nós precisamos andar em comunhão, mas nós queremos ficar tretando, criando divisão. A palavra de Deus fala tantas coisas para nós, mas nós estamos ignorando porque nós não queremos. A palavra de Deus fala para andarmos na verdade, mas nós queremos andar nas mentiras. Queremos contar mentira, queremos sempre estar vivendo, queremos ser malandro. Então é por isso que o mundo está em trevas. O mundo está em trevas porque as pessoas não estão vivendo a palavra. Então são pessoas cegas. Não seja mais um cego, meu irmão, minha irmã. Não seja, sabe, uma pessoa cega que não sabe para onde vai, sabe, que fica batendo a cara no muro, que fica batendo, se tropeçando. Seja uma pessoa com visão hoje. Peça para que a palavra de Deus ilumine os seus caminhos. Peça para que a palavra de Deus ela venha e transforme o seu coração e te dê uma direção. A gente precisa de direção. E a direção ela está onde? Ela está aqui, ó. Palavra de Deus para as nossas vidas. Amém, meu irmão, minha irmã? Como andar na luz, né? Estamos nos questionando isso, como andar na luz. E eu quero ler para você novamente João. João, meu irmão, minha irmã, João, ele é tremendo. Um dia, leia o livro de João. Amém? Depois que a gente acabar Daniel, vamos ler João, porque João é forte demais para as nossas vidas. E João 12, versículo 40 e 46, está escrito bem assim, eu vim ao mundo como luz, para quem crê em mim não fique na escuridão. Essa é as palavras de Jesus Cristo. E se nós procuramos luz, meu irmão, minha irmã, a luz ela está em andar com Jesus Cristo. A luz está em andar com Cristo. A luz está em viver com Cristo. A luz está em absorver tudo que Cristo falou para a nossa vida. Nós precisamos ser uma esponja. O que uma esponja faz? Ela absorve. Ela absorve, né? Absorve água, absorve espuma, absorve o detergente, absorve o produto de limpeza, ela absorve. Nós precisamos ser uma esponja com relação à palavra de Deus, absorver a palavra de Jesus Cristo, os ensinamentos de Cristo. Todo cristão tem a obrigação de ler constantemente Mateus, Marcos, Lucas e João. Todo cristão, porque a base do cristianismo está ali. O cristão, ele é cristão porque ele segue Jesus Cristo. O cristão, ele é cristão porque ele anda com Jesus Cristo. O cristão, ele é cristão porque ele imita Jesus Cristo. Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus Cristo. Essa é uma verdade para a nossa vida, essa é uma verdade para o nosso coração. Se você realmente quer andar na luz, se a sua vida quer estar na luz, se você não quer andar em escuridão, tropeçando, caindo, sabe, sendo levado para a destruição, você precisa andar verdadeiramente com Jesus. Eu vou, sabe, meu irmão, minha irmã, a palavra, o primeiro versículo hoje ele me impactou demais e ele tem muito a ver com isso. E eu vou ler novamente para você. Eu sou a luz do mundo, Jesus fala. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida, meu irmão, minha irmã. Então, se você anda com Cristo, se você é guiado por Cristo, se você segue a Jesus Cristo, você vai encontrar a luz para você. Porque Cristo ele vai estar com você. Cristo ele vai iluminar os seus caminhos. Eu falei no tópico anterior que a palavra de Deus ela tinha resposta para tudo.
E boa parte da resposta que nós temos, ela se encontra lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os ensinamentos de Jesus Cristo. Você sabe, meu irmão, minha irmã, uma vez eu fui num debate bíblico, né, num programa, vejam só, e eu levei como base para mim Mateus 5, que é o Sermão do Monte. É uma das primeiras pregações de Jesus Cristo. E ali ali Jesus Cristo ele passa horas ministrando aquele povo e ele fala de tudo que você pode imaginar na sua vida. Ele fala de tudo e chegou até o momento que o pastor que conduzia aquilo ali, o programa, ele falou assim, mas o pastor usa muito Mateus, né? E eu falei sim, porque Mateus é a minha referência. Eu sou cristão. Eu não estou aqui para usar livros de homens como base. Eu sou cristão, eu sirvo Cristo. Então, se a primeira pregação poderosa de Jesus Cristo para mim está em Mateus, é ela que eu vou ler. E é ela que eu vou ler, é ela que eu vou absorver, é ela que eu vou entender, é ela que eu vou seguir, porque Jesus Cristo, ele realmente, ele mostra para mim, ele me ensina, ele me guia através do evangelho dele. Do evangelho que se encontra em Mateus, Marcos, Lucas e João. O resto, tanto o que veio antes e o que veio depois, são complementos para a nossa vida. Se você quer aprender, eu sempre falo isso. Se você quiser aprender muito de Deus, você vai ler o Velho Testamento. Se você quiser aprender muito de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, com um complemento nas cartas de Paulo. Mas se você quiser viver o Senhor e o Espírito Santo, é só você entregar o seu caminho para Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai te conduzir. Essa é uma verdade. Então, quando a gente anda com Cristo, quando a gente coloca em prática aquilo que Cristo deixou para nós, a gente começa a aprender muita coisa, meu irmão, minha irmã. Muita coisa, muita coisa. Começa. O apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro com Cristo, quando ele tem um encontro com o nosso Senhor, a Bíblia fala que as escamas dos olhos dele caíram, ele começou a enxergar a luz do Senhor, ele começou a viver na luz de Deus. A Bíblia fala que esse homem, eu não tenho um relato de quando ele aceitou Jesus, com qual idade ele aceitou Jesus. O que a gente sabe dele é que ele nasceu em Roma, que ele era uma pessoa que seguia os caminhos judaicos e que ele tinha convicção nisso. E ele falou assim, mano, o bagulho é o seguinte, eu acredito em tudo que o sacerdote estiver falando para mim. E aí, é muito louco isso, meu irmão, minha irmã, um dia lê o livro de Atos, cara, mano, o livro de Atos ele vai transformar a sua vida. E aí ele tá ali, cara, e aí um cara é preso, um cristão é preso, o nome dele é Estevão. Aí Estevão ele chega lá diante do sumo sacerdote, daquele conselho, e ele começa a defender Cristo. Ele dá, eu estava falando, conversando com a minha esposa um dia desse, ele resume o Velho Testamento em apenas alguns versículos, entendeu? E ele fala, ó, aconteceu isso, Jesus estava lá, aconteceu aquilo, Jesus estava lá, aconteceu aquilo. Vocês não estão entendendo, Jesus tal. E ele vai falando, Paulo vai ouvindo todo o discurso de Estevão e vai discordando, meu irmão, minha irmã. Porque ele vivia em trevas. E aí quando os caras apedrejam o Estevão, a Bíblia fala que Paulo segurou a roupa dele para o cara ser apedrejado até a morte. E o cara vai sendo apedrejado e o céu se abre, e a glória de Deus aparece para Estevão e Paulo ainda mantendo a sua vista na escuridão, nas trevas. E aí ele começa a perseguir cristão, ele fala, mano, eu vou matar esses crentes, crente tem que morrer mesmo, crente é tudo safado, pastor é ladrão, a gente tem que acabar com essa raça, vamos pra cima deles. E aí ele começa a perseguir, a Bíblia fala que ele arrancava o povo de dentro da casa e levava, arrastava até a praça e matava. Ele era um sangue no zóio, ele era o Capitão Nascimento anticristão, tá ligado? E aí, meu irmão, minha irmã, ele tá indo para Damasco, ele tá indo, né, para Judéia, ele falou, lá tem muito cristão. E aí quando ele tá na estrada de Damasco, assim, uma luz aparece para ele, olha só que forte, uma luz aparece para ele. E essa luz faz com que os homens que estão com ele saiam correndo. E a Bíblia fala que ele ficou cego naquele momento, porque a luz do Senhor era tão forte que cegou ele. E ali ele tem um encontro poderoso com Jesus Cristo. E a partir daquele momento ele começa a andar com Cristo. E aí Cristo começa a revelar grandes coisas para ele. O poder de Deus vai sendo revelado na vida dele. E a comunhão que ele estava com Cristo era tão grande, era tão forte, que ele começou a vivenciar coisas, escrever coisas maravilhosas. Um dia desse o Senhor, um dia desse não, faz um tempinho, faz acho que uns 2 anos, Deus me deu uma revelação a respeito da Santa Ceia. Paulo ele escreve com tanta precisão a Santa Ceia, e é tão legal isso, porque Paulo não estava na Santa Ceia. Paulo, inclusive, no dia da Santa Ceia, ele era contra Cristo.
Então, quando ele pega ali a Santa Ceia para ler, entendeu? O que acontece na vida dele? Quando Jesus Cristo começa a falar para ele como é que foi aquele momento, e ele escreve, e hoje o que ele escreveu, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante, aquilo que ele escreveu é usado em muitas igrejas. E ele não estava na Santa Ceia. Olha só que forte, isso era andar com Deus, isso era andar com Jesus. Paulo estava andando com Jesus e a vida dele estava conectada a Jesus e houve uma grande mudança e ele foi transformando vidas ao longo dos anos. É o momento de você fazer isso para a sua vida, meu irmão, minha irmã. É o momento de você falar assim, não, eu vou mudar, eu não vou somente ler, porque ler é fácil. Ler é muito fácil. Você lê a Bíblia, você lê Harry Potter, você lê Game of Thrones, você lê quadrinho, você lê revista de moda, você lê um monte de coisa. Ler é muito fácil. A treta é você viver aquilo. Amém? Essa é uma verdade. Ler um manual é fácil. O difícil é você seguir ele para você poder montar. Essa é a verdade. Amém? Então nós precisamos não somente ler a palavra, precisamos ler a palavra, mas precisamos andar conforme ela tem nos ensinado. Para isso precisamos andar com Jesus Cristo. Ele é a luz. Amém? E nós lemos agora. Ele fala lá, vou ler novamente para você, meu irmão, minha irmã. Sabe? Eu vim ao mundo como luz para quem crê, para quem crer em Jesus Cristo, para quem estiver em Jesus Cristo, não viva na escuridão. Ele fala: eu vim para o mundo para que você não viva isso. Para que você tenha o quê? Para que você tenha a luz, para que você não viva na escuridão. Olha que louco, meu irmão, meu. Sabe qual é o nome disso? Isso é amor. Sabe, se isso não é amor, eu não sei mais o que é. Se você falar para mim, pô, Jesus não me ama, é porque você realmente não está na luz, você está em trevas. Jesus, ele te ama, por isso que ele te direciona, por isso que ele te dá o caminho, por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está com ele, você não está na mentira, e se você está na mentira, você está nas trevas. Essa é uma real para nós. Amém, meu irmão, minha irmã? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero apresentar para você como fazer para nós andarmos e estarmos na luz. Um último tópico no término dessa pregação. Se encontra lá em João, novamente João, capítulo 3, versículo de número 20 e 21, que diz bem assim: pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem, mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Amém, meu irmão, minha irmã? Novamente é Jesus Cristo que está falando para nós. Novamente é Cristo mostrando o coração dele para nós, nos ensinando, nos guiando, nos conduzindo à verdade. E ele agora ele fala que aquelas pessoas que estão em trevas, amém? Elas querem fazer as coisas na escuridão, as coisas escondidas. Mas as pessoas que estão na luz, ela vai se apresentando, porque o Senhor vai mostrando a glória e a majestade para eles. Isso é muito louco, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque se nós lemos a palavra, se nós andarmos com Cristo, automaticamente as nossas atitudes serão cristãs. E se nós temos atitudes cristãs, nós vamos ajudar o nosso próximo, nós vamos ministrar para o nosso próximo, nós vamos levar a luz para o nosso próximo. O grande lance, meu irmão, minha irmã, é que o mundo é um mundo de escuridão, mas se você for luz, as suas atitudes forem luz, você vai levar a luz para as pessoas que estão ao seu redor. E as pessoas ao seu redor vão ser transformadas, vão ser guiadas, vão ser o quê? Vão ser mudadas, vão sair das trevas e também vão para a luz. Amém? Essa é uma verdade. O apóstolo Paulo, ele não somente pregou com cartas que você leu, ele pregou como? Ele pregou com as atitudes que ele tinha. Essa é uma verdade. Né? Eu estava ontem ministrando no estudo e era o seguinte, é uma verdade. O apóstolo Paulo, ele tipo assim, Jesus Cristo, lá em Mateus 28, no finalzinho, ele fala para os discípulos dele, discípulos do qual Paulo não estava nessa conversa. É bem legal isso. E ele fala assim, ide ao mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas, fazei deles discípulos. Jesus Cristo, ele fala assim, ide ao mundo.
Amém? E as pessoas daquela situação, aqueles 11 discípulos que estavam com ele naquele momento, nenhum deles foi para o mundo. Eles ficaram ali, naquela região, pregando para judeu e tentando mostrar para judeu que Cristo veio salvar o mundo. Quanto Paulo, que não estava naquela conversa, ele saiu para pregar. E aí ele não somente pregou com palavras, ele pregou com atitudes. Ele chegava na cidade ali de Colossenses e ele começava a pregar para o povo de Colossenses, tipo assim, irmãos, a parada, se arrependa, Jesus Cristo chegou, é a hora, o momento é esse, pá, pá. E ali ele formava um grupo e esse grupo começava a crescer no evangelho. Aí ele saía de lá, ia para Filipe, pregava tal. Até como começava a dar um problema lá em Colossenses, aí ele escrevia a carta, mandava a carta para Colossenses. Mas agora ele estava em Filipe, transformando as pessoas em Filipe. Daqui a pouco ele saía de lá, ele ia para Corinto, depois de Corinto ia para Éfeso, e assim ele ia. Porque ele ia ao mundo pregando o evangelho, não somente com suas palavras, mas com as suas atitudes. Isso é muito louco, meu irmão, minha irmã. Se nós estamos na luz, nós temos que ter atitudes que refletem essa luz. Não adianta você falar assim, eu estou na luz, eu sou um ser de luz, eu sou uma pessoa iluminada, mas você não tem atitudes iluminadas. As suas atitudes só produzem trevas, só produzem raiva, só produzem discórdia, só produzem divisão. Não existe isso na palavra de Deus, não existe isso no universo. Sabe, meu irmão, minha irmã, para nós estarmos com Deus, para nós vivermos com Deus, nós precisamos estar na luz e transmitir essa luz. Se nós estamos lendo a palavra, Deus está nos edificando na palavra, Deus está transformando a nossa vida na palavra. Se estamos vivendo esse tempo da palavra, nós estamos começando a entrar na luz. É como se nós pegarmos o dimer, lembra que eu falei do dimer? Você começa a dar aquela aumentadinha nele. Você já saiu das trevas. Você já está começando a enxergar um pouquinho mais. Aí você é o seguinte: você está nas trevas, mas você já está enxergando um pouquinho mais. Aí daqui a pouco você começa a ir para onde? Você começa a caminhar junto com Jesus Cristo e absorver a palavra dele e começar a viver conforme ele está te falando. Você começa a entender as coisas de Deus. Porque é um fato, quando a gente ouve e entende, a gente começa a praticar. Isso é uma realidade para a nossa vida. E aí o que acontece? Aquilo começa a mudar a sua vida. Aí o dimer aumenta um pouquinho mais. Aí quando você tem atitudes cristãs, ele vai no último. Aí você está brilhando que nem uma lâmpada de 220 watts. Ou mais, né? 400, aquelas lâmpadas de estádio. Você está iluminando tudo. Por quê? Porque o Senhor está com você, as suas atitudes são cristãs. Lembra que eu contei a história de Moisés? Moisés, enquanto ele estava com Deus, a luz dele brilhava fortemente. Quando ele foi se afastando de Deus, a Bíblia fala que ele foi vivendo um tempo de escuridão e a luz do Senhor já não refletia mais sobre a vida dele. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós temos que ser diferentes. Nós temos que, todos os dias, buscarmos energia no Senhor. Eu lembro que um tempo atrás, eu tenho até hoje uma lanterninha que eu comprei, que se você apertava assim, ela recarregava, eu tinha um dínamo dentro dela que ela recarregava, então a luz nunca apagava. Nós todo dia temos que fazer que nessa lanterninha, ficar apertando assim, ó, para que tenhamos luz, ou seja, todo dia a gente tem que ler a palavra, todo dia a gente tem que meditar na palavra, todo dia a gente tem que ter momentos de comunhão com Deus, todo dia a gente tem que buscar sabedoria no Senhor, todo instante precisamos pedir direcionamento para o Espírito Santo, todo dia nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus Cristo, todos os dias precisamos aceitar Jesus Cristo. Amém? Essa é uma verdade. Oração do Pai Nosso, ele fala: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. O pão nosso de cada dia, o que ele fala? Dai-nos hoje. Então, hoje eu preciso de Jesus. Amanhã eu vou precisar novamente. Então, amanhã eu preciso aceitar Jesus Cristo novamente. Terça-feira eu vou precisar de Jesus. Então, terça-feira eu vou aceitar Jesus novamente. Quarta-feira eu vou necessitar de Jesus. Então, eu preciso aceitar Jesus novamente. Todo dia que eu acordo, eu preciso aceitar Jesus Cristo. Todo dia eu preciso abrir a porta da minha casa para ele entrar e cear comigo. Todos os dias eu preciso de Jesus, porque o dia que eu não estiver com ele, eu vou começar a caminhar nas trevas. Eu vou ser mais específico. O dia não, o tempo que eu não estiver com ele, eu vou caminhar para as trevas. Essa é uma verdade. E aí o que acontece? As trevas vão ser mais fortes na minha vida. E aí sabe o que vai acontecer comigo, meu irmão, minha irmã? Sabe o que vai acontecer tanto comigo quanto com você? Vai acontecer o seguinte: a gente vai voltar para onde? A gente volta para cá, ó.
para a escuridão. E aí a gente vai ficar perdidão aqui dentro da escuridão, sem saber o que acontece com a nossa vida. A gente vai ficar tipo assim perdido. Mas Deus não chamou você para ser um perdido. Deus chamou você para ser uma pessoa que anda na luz, porque Ele quer transmitir a luz dele para sua vida, meu irmão, minha irmã. Então, hoje, aceite Jesus Cristo. Ah, mas eu já estou na igreja. Não interessa, aceite Jesus Cristo hoje. Você, pastor, aceite Jesus Cristo. Você, apóstolo, aceite Jesus Cristo. Você, reverendo, aceite Jesus Cristo. Você, membro de qualquer tipo de igreja, aceite Jesus Cristo. Jean, aceite Jesus Cristo. Todos nós, seres humanos dessa terra, seja qual momento, seja qual instante, precisamos aceitar Jesus Cristo, porque somente nele nós vamos encontrar a verdadeira luz. Essa é a ideia e essa é a palavra de Deus para as nossas vidas hoje, porque Deus quer nos tirar das trevas e nos levar para a luz. Vamos se ligar nessa, meu irmão, minha irmã. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas no dia de hoje, em nome de Jesus.